Como a pesquisa do IBGE mostra, o envelhecimento da população está redesenhando o papel do seguro de vida, que passa a funcionar agora como uma ferramenta de planejamento financeiro, longevidade e cuidado, ainda em vida. Para falar sobre essa tendência, conversamos com Vitor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da Sul América. Seja bem-vindo à nossa programação, Vitor. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Bom dia. Prazer é meu. Bom dia, Gabriel. Obrigado. Aqui é um prazer estar aqui com vocês na CNN Money para discutir um tema que, sem exagero, talvez seja um dos caminhos mais relevantes para esse equilíbrio e organização da vida financeira do brasileiro, né? Quando fala de envelhecimento, o Brasil está envelhecendo mais rápido e mais rápido do que efetivamente tem se preparado, provavelmente financeiramente, para isso. A gente tem famílias menores, né, o que faz com que essa rede de apoio também sofra mudança, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente tem efeito ainda da pandemia que traz uma consciência nova sobre essa questão de vulnerabilidade, né? Acho que aí, nesse contexto, o seguro de vida tem que mudar o seu papel, né? Ele deixa de ser talvez algo que seja exclusivamente voltado apenas para o pós-morte, né? E passa também aqui a funcionar como uma ferramenta de estabilidade para o presente, né? Essa proteção à renda, né? Suporte a questões de saúde, que sem dúvida nenhuma mexe com essa a relação da família, né? Então, internação, cirurgia, tratamento de maior complexidade, né? O seguro de vida ele tem essa capacidade de aproximar, né, a nossa população nesse tema e serviços, né, que vão oferecer aí orientação, apoio nesses momentos mais desafiadores e ajudar as famílias a atravessar esses momentos mais complexos com mais tranquilidade e mais segurança. E hoje o mercado de seguros ele já entrega produtos destinados a este fim. Você fala que a gente tem que ver uma mudança, talvez, nos produtos. Por exemplo, os planos de... A gente fala de plano de previdência, mas na verdade é um plano é um seguro de vida, né? Que a gente está falando desses planos de previdência privada em algumas ocasiões. Eles atendem a essa necessidade. Os próprios planos, os seguros de vida hoje, eles estão sendo redesenhados. Como é que você, de dentro do mercado, está enxergando essa mudança nos produtos ofertados? Por favor. Legal, ótimo ponto. Separando os dois mundos aqui, né, de previdência e acumulação, né, vamos falar aqui de produtos de acumulação, de poupança de longo prazo e de produtos de proteção, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de seguro de vida, a gente tem sim hoje uma série de coberturas dentro desses produtos que falam dos benefícios para o próprio segurado, para o próprio cliente comprador. Então, eu dei o exemplo aqui de doenças graves, né, que é o pagamento de um capital, né, pagamento de uma indenização no diagnóstico de uma doença grave, né, de porventura aí um diagnóstico de uma doença coberta por esse produto, que vai disponibilizar um recurso para esse cliente, para esse consumidor, poder fazer uso disso da melhor maneira que ele entender. A gente tem, por exemplo, falando de autônomos, né, que também tem cada vez mais uma relevância maior dentro do nosso mercado de trabalho, uma cobertura que se chama diária por incapacidade temporária. Então, vou imaginar, né, aqui um exemplo de um dentista que, porventura, machuque um braço num final de semana, praticando esporte. Como é que esse dentista ele recompõe a sua renda na segunda-feira sem poder trabalhar normalmente? Então, essa cobertura diária de incapacidade temporária, a gente no mercado chama de DIT, a gente tem muitos códigos, né, aqui para se fazer referência às nossas coberturas. Essa cobertura ela paga diárias por essa incapacidade que ela é temporária. Então, um afastamento aqui de 15, 30 dias permite que esse dentista mantenha minimamente um nível de renda sem que ele tenha esse risco por uma atividade, às vezes, de lazer que colocou ele nessa possibilidade de trabalhar. Então, a gente tem, sim, uma série de coberturas que o produto seguro de vida traz para os nossos consumidores, para a população em geral, que vão além só dessa questão de pagar uma indenização à morte, né, que é aonde o seguro de vida normalmente foi o produto mais conhecido, né, e que trata até, inclusive, o desafio da aversão à conversa, né, tratar o seguro de vida só por essa questão da morte não é exatamente a conversa mais agradável, né, o que traz, obviamente, um desafio cultural, um desafio de distribuição do produto. E aí, essa ideia de ter os produtos com oferta para o próprio beneficiário, né, para o próprio cliente comprador, é uma forma de desmistificar o produto também e trazer mais valor para quem está
contratando o produto. A gente está conseguindo fazer isso, o mercado está conseguindo se ajustar. Eu imagino essas mudanças, essa desmistificação como objetivo de acompanhar, fazer com que o produto acompanhe uma pessoa ao longo de sua vida e não apenas nas porções finais, ali quando o medo de morte ele começa a aumentar. E também com valores maiores, com prêmios maiores, com tickets médios maiores. A gente está conseguindo fazer essa transição, o seguro de vida está maturando ao longo destes últimos anos? Sem dúvida, né? A pandemia, de novo, ela traz uma nova consciência, né? Ela foi um momento de bastante ruptura, né? Falando assim de mercado, quando traz essa vulnerabilidade, essa incerteza que a pandemia trouxe, né, para o mercado e para a população em geral. Ela traz um despertar diferente. O Brasil não é historicamente um país de cultura securitária, de cultura previdenciária, né? De pensar em longo prazo, né? Questões naturais relacionadas a nossas instabilidades econômicas e isso por si só traz um reflexo. Eu acho que o mercado está sabendo, aos poucos, trazendo essa nova forma de falar do produto seguro de vida, inclusive em diversas situações chamando de seguro em vida, porque ele de fato, por poder trazer essa perspectiva de consumo, né? Então, por exemplo, a gente aqui na Sul América, a gente oferece um produto, uma assistência associada ao produto seguro de vida de telemedicina, né? Então, o segurado de vida, ele tem um serviço médico disponível de forma gratuita, que normalmente estaria só associado a um seguro-saúde, ele consome esse tipo de produto dentro do seguro de vida. Desconto em medicamentos, né? Desconto em farmácias e em medicamentos. Auxílio funeral, que às vezes é um produto de entrada. Então, você falou muito dessa questão, né, do acompanhar o momento de vida do cliente comprador. Então, você pensar num jovem que não tem ainda uma preocupação com filho, com esposa, né, com essa questão de estrutura familiar, ele pode estar preocupado com si próprio em acidentes pessoais, numa invalidez, mas também consumir esses produtos que, para ele, de área de incapacidade, despesa médica hospitalar, de área de internação, doenças graves. Então, são uma série de coberturas distintas a essa específica de pagamento de morte, que o próprio consumidor faz uso e vê muito mais valor, e isso, naturalmente, acertando o linguajar, tirando esse segurez, que é um vício do mercado, é um mercado que ainda tem os seus desafios de aproximação pelo assunto, falando de forma diferente, esse cliente comprador ele vê nessas coberturas em vida uma porta de entrada e aí sim, ao longo, né, da evolução da sua carreira, da sua constituição familiar, em que as preocupações naturalmente vão mudar de patamar, né, o nascimento de um filho, a proteção de um patrimônio, a preocupação com a segurança futura, incorporando outras coberturas, aumentando capitais de proteção, como você bem falou. E isso naturalmente é papel também do mercado segurador, dos nossos distribuidores, corretores de seguro, enfim, de fazer esse papel perante a sociedade num produto que tem a sua relevância, sem dúvida nenhuma. A gente, em momento de pandemia, sem ter um número muito atualizado, pagou mais de 8 bilhões de indenizações só de mortes de Covid, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um papel que tem uma relevância para a sociedade muito, muito grande. E o desenvolvimento dessa economia prateada, como a gente traz agora na pesquisa do IBGE, ela está abrindo novas portas para esse tipo de público? Como é que vocês vêm trabalhando essas necessidades, claro, com os corretores, com o desenvolvimento do produto, com o linguajar, com a comunicação do que vocês têm a oferecer aí no nosso Sul América, por favor? Perfeito. Esse primeiro lado de comunicação passa a ser obrigatório. Tá. Né? A gente tem que sim fazer essa adaptação às nomenclaturas. Já ouvi dizer aí que prêmio é palavra proibida. Tem algumas seguradoras já falaram comigo, falavam, cara, prêmio esquece, sinistro esquece também. Fala dentro da seguradora, mas na comunicação oficial são palavras proibidas. A gente tem alguns termos ainda piores do que prêmio e sinistro, mas sem dúvida nenhuma, quando se trata de pagamento, indenização, a gente sem dúvida nenhuma aproxima. Essa mudança, né, do que a gente chamava antigamente de pirâmide demográfica, que já nem é mais pirâmide, né, a gente já fala de barril, etc. A gente tem um formato diferente dessa questão de como é que as populações mais idosas se comportam, tanto do ponto de vista de consumo, mas é a parte, obviamente, da conscientização. A gente falou aqui de previdência, por exemplo, né, que tem uma questão de acumulação, é um produto, assim como o seguro de vida, de longuíssimo prazo, né? Então a conscientização tem que ser o quanto antes, né? Não dá para hoje essa conversa, né, para uma população já idosa ter que discutir previdência, que é um produto de longo prazo, né? Então acho que aqui o dever, né, da gente pegar
essa geração trabalhadora hoje, né, que tem seus 30 anos e está começando a acumular patrimônio, essa talvez seja a primeira geração que não enfrentou hiperinflação, como, por exemplo, a minha geração, que conviveu com, né, antes do Plano Real completando recente agora mais de 30 anos, né, como é que a gente falava de longo prazo num período em que a gente tinha 80% de inflação num único mês, né? Então, um produto de previdência que precisa de um período de acumulação de 25 anos, 30 anos, hoje a gente tem, por mais que a gente ainda enfrente algum nível de instabilidade financeira, econômica para o país, a gente já consegue falar de longo prazo, falar de 10 anos, 15 anos, 20 anos com alguma segurança maior, né? E isso, obviamente, quanto antes melhor, seja para a previdência, seja para o seguro, né? Você ser aceito no seguro de vida, quando a gente fala de, né, dos famosos declarações de pessoal de saúde, né? Você entrar num seguro de vida aos 20, 25 anos, tem um nível de aceitação do lado das seguradoras que vai ser diferente de você entrar num produto quando você já tem 50, 60 anos, né? E isso, naturalmente, tem a sua relação com o custo. Então, aqui talvez seja, assim como a gente está fazendo hoje aqui, abrindo um canal para falar do tema, né? O mercado segurador, o mercado, né? Os corretores, seguradoras, mas também a imprensa, a gente cada vez mais desmistificar o que antes tinha um objetivo muito comum e trazer isso para a mesa, para uma conversa mais franca, com todos os benefícios que o produto traz, trazendo muito mais segurança e muito mais estabilidade para essas famílias que vão fazer uso de todos os benefícios que esse produto traz. Eu tenho aqui meus 27 anos de idade, eu só entendo de hiperinflação porque eu trabalho com isso aqui, com jornalismo econômico, mas eu tenho certeza absoluta que a mentalidade, a ideia de acumulação de patrimônio ao longo do tempo mudou severamente, brutalmente, de uma geração para outra em um curtíssimo espaço de tempo. Então, tem um mundo pré-plano real, pós-plano real, e a gente viveu aí, talvez, com uma economia mais estável do que muitas e muitas pessoas que vieram antes de nós aqui na geração Z. Vitor Bernardes, diretor de Vida e Previdência, meu caro, sempre bem-vindo aqui à programação da CNN para a gente tentar falar sobre esses produtos, tentar desmistificar o mercado de seguros, que ainda é pouco permeado aqui na economia brasileira e, claro, com essas atenções para as mudanças de cenário, mudanças na população que sempre vão afetar vocês de pronto. Agradeço, um bom trabalho a você, um ótimo final de ano. Eu que agradeço. Uma ótima semana. Obrigado, um abraço. Valeu, até a próxima.